Está começando mais um Direito Desportivo e Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje o nosso programa recebe o Vitor Vinícius Ramos, que é fisioterapeuta, faz mestrado nessa área, tem 3 especializações na área e é pesquisador do Laboratório dos Estudos dos Movimentos. E esse laboratório recebeu o prêmio de excelência outorgado pela FIFA, né? Exatamente. E o Vinícius vai contar isso para nós, o Vitor, né? Vitor ou Vinícius, o que você gosta mais? Pode ser Vitor. Vitor, então tá bom. Se fosse Vitor e Vinícius, seria uma dupla caipira aqui, que a gente podia montar, né? Mas vamos falar sério, que o Vitor estava me dizendo que esse esse laboratório de estudo dos movimentos recebeu esse prêmio da FIFA, é um dos 18 no mundo hoje com essa certificação, reconhecido como Centro de Excelência Médico, né, pela FIFA, né, o único atualmente na América Latina que tem essa certificação. Ah, legal, Vitor. E você se formou em fisioterapia e agora o seu mestrado, qual a área de concentração? O que você estuda? A minha área é a área de estudo de lombalgia, né, onde a gente estuda como que surge a lombalgia e lombalgia mecânica, né, porque dentro da lombalgia a gente tem diversas divisões, né, e estamos tentando estudar um método eficaz de tratamento. Dentro do nosso estudo a gente está utilizando o método Pilates. Você já está para defender? Ou ainda Não, ainda estamos fazendo estudo piloto, fazendo as coletas, que é um estudo um pouco demorado, que como é tratamento, né, vai ter uma parte do estudo que é tratamento, então tem que ter uma certa frequência de tratamento para que a gente consiga depois gerar alguma estatística e ver se realmente esse método é eficaz ou não. Né? É lá na USP que você faz, no HC, não é? É dentro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que fica dentro do complexo do Hospital das Clínicas, né? Bom, aí o material humano lá tem bastante, né? Bastante, infelizmente, né? Tem bastante. Não dá nem conta. Não dá nem conta. É feita uma triagem, né, para você ter um determinado padrão. Não consegue se ter todos os pacientes com as mesmas características, idênticas, né? Mas a gente tenta triar o máximo possível para que o estudo ele seja mais fidedigno possível. Né? E com atletas aqui, eu que estou há muitos anos já acompanho esporte, particularmente futebol. No futebol a gente tem uma mudança muito nítida, que antigamente o jogador de futebol era jogador de futebol, era jogador de bola. Hoje o jogador de futebol ele é um atleta antes de ser jogador. Como é que é isso? Como é que a gente trabalha na fisioterapia com esses atletas de alto rendimento? O atleta de alto rendimento, ou mesmo sem ser atleta de alto rendimento, né, é um pouco mais complexo a partir do princípio, independente da atividade esportiva, quando surge algum tipo de queixa ou vai fazer algum tipo de trabalho preventivo, eu tenho que saber especificamente qual o movimento que aquele atleta utiliza na sua atividade esportiva, para saber como que eu vou abordar. E dentro da atividade, o que ele faz? Por exemplo, no futebol, se ele é atacante, defensor ou goleiro. Exatamente, porque daí vai ser o movimento que aquele atleta vai desempenhar que pode ser um futuro causador de uma lesão, ou pode já ter uma lesão instalada, e aquele movimento sendo realizado de uma forma inadequada, pode agravar ainda mais essa lesão que já está instalada. Tá? É extremamente necessário que a gente avalie como esse movimento está sendo executado. Né? Se ele estiver sendo executado de uma forma incorreta, a gente vai ter que reeducar o corpo desse atleta para que ele execute o movimento de uma forma mais correta possível. O goleiro, por exemplo, que tipo de problema ele traz mais? O goleiro ou enfrenta mais, não sei. É meio complicado falar assim, de posição por posição. Você quer falar do esporte em si? Às vezes é muito complexo você falar de uma posição, porque você não tem assim, goleiro vai ter sempre lesão de ombro, isso. Não é assim tão específico. Né? Por quê? Porque isso daí surge de um certo movimento que o goleiro tem que realizar para fazer as defesas. E o movimento que um goleiro faz não é igual para todos os goleiros. Então isso a gente chama de controle motor. Então, para eu realizar um movimento, eu tenho que agregar alguns fatores. E um dos fatores é o indivíduo e o ambiente. Ou seja, aquele mesmo goleiro que realiza uma determinada defesa
seja qual defesa for, esse movimento vai ser diferente se esse mesmo goleiro realizar essa mesma defesa, por exemplo, num dia que está chovendo. Porque eu já tenho outros fatores que vão exigir que aquele goleiro modifique o seu movimento. Então, onde a fisioterapia entra para ajudar esse atleta? Entra no momento que o goleiro chega e procura o fisioterapeuta. Estou com dor. Estou com dor. Mas daí eu tenho que perguntar aonde dói. Ah, dói no ombro. E quando dói? Em que momento dói? Ah, dói quando eu vou fazer uma defesa para o lado. Mas dói nessa defesa quando eu estou saltando ou quando eu estou me apoiando no chão? Então eu tenho que necessariamente analisar aquele movimento causador da dor para ver aonde está errado aquele movimento. Né? A forma que aquele indivíduo está desempenhando aquele movimento. E como é que vocês fazem a prevenção? Tem na fisioterapia? Tem, exatamente. Tem a prevenção também porque a gente já subentende-se que algumas lesões são possíveis por causa da demanda. É uma grande demanda e aquele corpo ele tem que estar preparado para essa demanda. Então a gente faz alguns exercícios específicos, né? São exercícios que a gente chama até de propriocepção, ou seja, aquele atleta ele tem que ter a percepção do corpo dele, como ele pode desempenhar aquele movimento. E a gente trabalha com esses exercícios específicos para prevenir qualquer tipo de lesão. Na verdade, sempre visando uma reeducação daquele movimento. Hoje, a gente analisa de uma forma dinâmica, ou seja, eu tenho que filmar aquele indivíduo fazendo aquele movimento e analisar em cima daquele filme que eu fiz. Não é simplesmente chegar de uma forma estática e ver onde dói. Porque eu tenho que ver exatamente o que está reproduzindo aquela dor. Né? E eu tenho que ver exatamente qual o movimento para fazer também um trabalho preventivo. Seria uma reeducação. Seria uma reeducação postural que a gente fala funcional. Né? Porque eu reeduco numa forma dinâmica. Né? Reeduco realizando aquele movimento. Outro dia, a TV mostrou, não sei se você viu, um árbitro no Campeonato Brasileiro, que começa o segundo tempo, ele sente uma fisgada aqui nessa parte, né? Que eu, como leigo, chamo de batata da perna, né? Que é a panturrilha, né? É o tríceps sural que a gente fala. Aí, né? tá vendo? Não sabia nada disso. Deixa a batata da perna. Deixa a batata, fica mais simples, né? Árbitro. Você já trabalhou com algum? Especificamente árbitros não, mas como que não é em si a função de ser árbitro, mas andar muito, correr. Exatamente, eu vou analisar como ele está se locomovendo, a corrida. E a corrida é um gesto esportivo que está presente praticamente em uma gama muito grande de atividades esportivas, né? E até no nosso dia a dia. Então, é uma coisa que é essencial ser analisada, essa parte da marcha, né? A parte ou da caminhada ou da corrida. Mas só que vai ser específico para cada atleta. Se esse árbitro chega e fala, quando eu dou pique, dói, então eu tenho que analisar esse pique que ele dá. E em qual momento? Dar um pique no começo do jogo é uma coisa, e dar um pique no final, aos 40 do segundo tempo, é outra coisa. Né? O corpo dele vai chegar ali aos 40 do segundo tempo já realizando um movimento diferente do que ele estava realizando nos 5 do primeiro tempo. Né? Ele consegue cumprir a tarefa, que é correr, mas de uma forma diferente. E essa forma diferente que pode estar causando aquela dor. Olha que interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu vi pela sensibilidade. Não tem nada a ver com esporte, mas tem a ver com a tua área. Na área do trabalho, as lesões, Sim. LER, né? LER ou DORT. Ou DORT. Sabe uma coisa que eu percebi, mas assim, por trabalhar como advogado, clientes que têm problemas de tendinite, tenossinovite e outras ites aí da vida, eles me parecem emocionalmente atrapalhados, irritados ou deprimidos. Tem a ver? Tem um grande fator emocional que influencia.